Olá, meu nome é Alcione Aparecida da Silva, sou professora da Rede Pública na Educação Básica e mestranda em História Pública na Unespar de Campos Mourão, Paraná. Orientanda da professora doutora Eulália Maria de Moraes e tenho como referencial teórico o Paulo Freire. A minha contribuição para o evento é o artigo Para Evas e Marias, uma história pública de gênero e interseccionalidade, da história sagrada à história profana, a invisibilidade da mulher. Dessa comunicação, ela está vinculada com a minha pesquisa, que está sendo realizada no meu curso de mestrado em História Pública, que centra-se na investigação da mulher e que propõe estudar e analisar os processos de ensino-aprendizagem em História Pública, a realidade e também a participação, o protagonismo da mulher na sociedade brasileira. Essa pesquisa surgiu com a inquietação das lacunas presentes nos livros didáticos, a falta da valorização das mulheres, do protagonismo político e das ações das mulheres em diferentes tempos e espaços. O silenciamento feminino na história é uma questão problemática nas narrativas historiográficas do Brasil, principalmente quando se trata de mulheres negras e indígenas. Apesar da constante evolução social, a mulher ainda é invisível, tanto na literatura acadêmica redigida, que é, por grande parte, escrito por homens brancos. No Brasil, são comuns os exemplos de apagamento feminino, em virtude da concepção androcêntrica, ainda arraigada no inconsciente popular e também acadêmico, impedindo que as reflexões acerca da igualdade de gênero sejam percebidas. Michelle Perrot, ela correlaciona essa exclusão histórica das mulheres ao afastamento de todas as posições de poder social, tanto financeiro como político. Dessa forma, os documentos oficiais, jornais, arquivos administrativos e outras publicações eram produzidas por homens, considerados, então, cidadãos produtivos, que acrescentavam à sociedade. Pesquisadoras feministas, como a Carla Catorini, persistem em analisar a história sobre uma ótica global, levando em consideração as desigualdades entre raças também, entre raça, classe e gênero, ou seja, a interseccionalidade, termo cunhado por Kimberly Crenshaw, que nos diz que o silenciamento é ainda mais intenso na história das mulheres negras. A interseccionalidade, ela se dedica aos estudos do sistema de poder que afetam as mulheres afros. Essa teoria faz necessária, pois nesse contexto a opressão é o fruto de múltiplas causas, que transcende a questão de gênero, como racismo, xenofobia e outras formas de discriminação. Então, diante desse cenário, os métodos da história pública são úteis na proposição de novas fontes primárias, provenientes de relatos, depoimentos e memórias da comunidade e seus moradores. Então, pensando nesse contexto, o livro didático, ele deixa de ser o único instrumento de consulta, pois saberes diversificados são necessários, isto é, para compreender a realidade sem a lente do patriarcado. Recursos plurais devem ser empregados na construção dos conhecimentos da disciplina, sendo necessário que o professor de história seja consciente desse silenciamento feminino e que proponha reflexões sobre o apagamento e conduza aos estudantes no sentido de igualdade e pluralidade de gênero. Nesse sentido, essa pesquisa propõe uma revisão bibliográfica descritiva acerca da decolonialidade de gênero e seus aspectos interseccionais no ensino de história pública. E com base nessas interseccionalidades, então nós lembramos de Lugones. A autora Lugones reflete que acerca da colonialidade de gênero
e nos ensina que as mulheres não brancas eram ignoradas pelo feminismo europeu e sistematicamente oprimidas pelos ideais da época. Nesse sentido, qual então a contribuição da história pública? A história pública, ela não se limita apenas à transmissão de conhecimento, mas sim, ela também demanda a integração de saberes diversificados e disciplinas plurais, para pensar a historiografia de uma sociedade em transformação constante, com base no passado. Assim, o ensino de história pública está em constante atualização com a finalidade de analisar os mecanismos de opressão das minorias em nossa sociedade, visto que as mulheres foram esquecidas pelos estudiosos da disciplina tradicional, e é necessário que se promova uma mudança no ensino. Para a autora Marta Rovai e Lívia Monteiro, elas afirmam que, em vista desse apagamento das participações femininas, a história pública pode contribuir como uma ferramenta de reflexão dos conceitos de gênero e, consequentemente, como instrumentos para a educação crítica. As ideias de Lugones, então, nos conclui necessárias formas alternativas de produção epistemológica. Para a autora, é necessário que a participação feminina seja investigada e documentada, para que se possa alcançar a descolonização do saber e também do ser, a fim de consolidar o feminismo neocolonial, capaz, sim, de empoderar os oprimidos. Da mesma forma, é imprescindível que a interseccionalidade seja difundida na academia brasileira, por se tratar de um país extremamente plural, porém com amplas desigualdades sociais, cuja tradição historiográfica é dominada pelo pensamento elitista, conservador e androcêntrico. O ensino de história pública viabiliza o questionamento de saberes já consolidados, com a finalidade de alcançar uma narrativa mais próxima da realidade. Para isso, os professores e pesquisadores utilizam fontes variadas, buscam em relatos, documentos públicos, memória e na própria oralidade meios para fomentar o debate e problematizar o apagamento feminino, a fim de construir uma historiografia justa e de uma sociedade mais democrática. No entanto, a construção dos saberes de história pública demanda uma pluralidade de conceitos, fonte, recursos e disciplinas também, que devem ser integrados para então se fazer a história. Dessa forma, são importantes os ensinamentos de Paulo Freire acerca do método dialógico. Trata-se da mensagem transmitida por meio de questionamento e ensejando o aluno a interpretar esses questionamentos por si e também problematizar o mundo ao seu redor. No entanto, sem oferecer as respostas prontas. Segundo Paulo Freire, a tarefa do educador dialógico é trabalhar em equipe, disciplinar este universo temático recolhido na investigação e devolvê-lo como problema, não como resposta, como dissertação aos homens de quem recebeu. Para o autor, o método dialógico proporciona ferramentas para que o aluno atinja maiores níveis de autonomia. No entanto, a consolidação do pensamento crítico é ocultada pelos ideais coloniais, ainda presentes em nossa história, em nossa sociedade, tendo em vista que a educação é resultado do diálogo entre o sujeito, a historiografia e o meio. A abertura de diálogo só é possível em um contexto participativo e também igualitário. Nesse sentido, o professor de história ele é fundamental para a tradução e transmissão dos saberes históricos aos alunos, ao passo que promove o pensamento crítico e também autônomo, atuando como mediador, como base nos conhecimentos da disciplina. Logo, então, os livros didáticos de história precisam conter textos críticos que considerem o apagamento feminino como uma prática inaceitável. Para finalizar
a minha fala, eu reafirmo que o ambiente escolar é um espaço direcionado à aprendizagem e à elaboração de conhecimentos. Nesse sentido, o debate estimulado e a utilização de novas fontes se torna possível. Contudo, os livros didáticos são o principal instrumento de apoio do professor e nem sempre poderão ser substituídos por fontes alternativas. Para isso, a participação feminina na produção didática é indispensável para que se atinja uma educação freiriana. Dias Mulheres Virão.